Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de sexta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. É com muita alegria que nós estamos fechando a série de vídeos dessa semana. Estamos refletindo sobre vencendo as tentações e hoje nós vamos falar sobre reconciliação com Cristo. E eu queria começar a abrir esse vídeo perguntando para você como que você está em relação ao nosso Senhor Jesus. Você está em comunhão com Ele? Precisa de uma reconciliação? Está numa caminhada de decisão por Ele? Ou está em completa oposição ao Senhor? A gente precisa entender como que nós estamos, até para a gente poder permear essa reflexão que nós vamos fazer hoje. O Senhor, Ele quer se reconciliar comigo, com você, meu irmão, minha irmã. A reconciliação com Deus foi Jesus Cristo que promoveu. A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje. E a reflexão vai ser na carta aos Efésios, ao capítulo 2, versículos 15 a 18, que diz o seguinte: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã, glória a Deus por isso. Só para poder entender um pouquinho dessa questão da reconciliação que Jesus promoveu em relação aos homens, em relação a Deus, essa natureza caída, essa natureza pecaminosa que nós falamos durante a semana toda, ela é fruto da queda de Adão e Eva lá no Éden. Houve ali uma desobediência em relação àquilo que Deus tinha orientado, e ali os nossos pais eles foram banidos do jardim do Éden, e ali foi a raiz do mal, o DNA carnal, pecaminoso dentro do nosso coração, o DNA da queda, e ali o processo começou. E a humanidade andou por muito tempo longe dos caminhos do Senhor, e vários profetas vieram falando em nome do Senhor. Nós temos vários nomes que nós poderíamos dar aqui, não é esse o objetivo dessa reflexão, mas o plano de Deus era que nós estivéssemos completamente reconciliados com Ele. Mas como estar reconciliados com o Senhor se nós por gerações estávamos andando longe dos caminhos dele, em pecado, com essa natureza do pecado cada vez mais desenvolvida, longe dos caminhos do Senhor? Jesus Cristo, ele veio, o Filho de Deus. Ele colocou o seu Filho nesse mundo por amor a nós, porque, por mais impressionante que isso seja, o Criador de todas as coisas, vendo a sua criação que estava no caminho do pecado, ele foi capaz de colocar o seu próprio Filho para ser morto por nós, por amor. Isso tem que mexer com o nosso coração, meu irmão, minha irmã, porque se a gente for olhar à nossa volta, quem estaria disposto a sacrificar o próprio filho em detrimento de alguém? E o nosso Senhor, nosso Deus, já mostrando a sua essência, ele envia Jesus Cristo para poder nos mostrar aqui com essas ordenanças, que essa carta bem diz, ele alterando todas as coisas, trazendo novos mandamentos, e ele sofreu todos os flagelos e carregou sobre si tudo aquilo que eu e você e todas as gerações que passaram e que passarão por essa terra fizeram de transgressões. Imagine isso, meu irmão, minha irmã. E foi dessa forma que Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. Antes de uma vida de certeza de morte, que não entra pecado dentro do paraíso, não há pecado do lado de Deus, então nós estaríamos certamente na morte. Sem os ensinamentos do Senhor, certamente a humanidade já teria
sucumbido, e todos para a morte, todos para o inferno. Às vezes a gente não gosta de falar de inferno, mas essa é a realidade. E Jesus, ele vai e paga todo o preço do pecado na cruz. E ali ele se coloca como pecado. E Jesus, e Deus, com toda a sua fúria, derrama a sua ira sobre Jesus. Jesus, ali ele suportou tudo, meu irmão, minha irmã. Meu irmão, minha irmã, perceba que a verdadeira reconciliação foi Jesus Cristo que promoveu. E hoje, eu e você estamos aqui na esperança de poder ter um futuro na eternidade. Ou há caminhos de perdição, ou há caminhos de salvação. E Jesus Cristo, ele se entregou por nós, ele já pagou todo o preço do pecado, tudo aquilo que nós fizemos, eu e você, tudo aquilo que nós fizemos, ele já pagou. E aqui ele nos direciona a uma reconciliação com Deus. E essa reconciliação só pode acontecer através dele. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos decidir por Cristo nessa manhã, neutralizando a nossa natureza pecaminosa, nossa natureza carnal, evidenciando o nosso espírito, alimentando cada vez mais o nosso espírito. Que nós possamos eliminar as fragilidades, as aberturas que nós damos no nosso coração, por às vezes alimentar mais a carne do que o espírito, e é dessa forma que as tentações vêm. E por hora nós vamos cair nessas tentações. E pode ser que em determinadas tentações nós vamos cair de uma forma que não tenha mais como voltar em relação àquilo que nós já fizemos, as decisões que nós tomamos em relação à nossa vida. Por mais que Jesus esteja de braços abertos para poder nos resgatar de volta, a pegar essas ovelhas que estão longe dos seus caminhos de volta, existem determinadas atitudes que nós fazemos durante esses momentos de queda que são irreversíveis, e eu e você sabemos disso. Mas hoje Jesus, ele nos chama para uma reconciliação com ele, porque essa reconciliação também é a mesma reconciliação com Deus. Então, se você busca, meu irmão, minha irmã, a eternidade, se você ainda está numa situação que você não está bem com Deus, você não está bem com Jesus Cristo, você pode ser que seja magoado, alguma coisa que aconteceu na sua vida, você tem colocado isso para o Senhor, meu irmão, minha irmã. Tem algo na eternidade esperando. Você não veio a esse mundo para poder viver de amarguras, viver com essa dor dentro do seu coração. Deixa que Jesus trate. Ele quer uma reconciliação total com você. Se você ainda está na dúvida, meu irmão, minha irmã, numa outra situação aqui, um outro perfil, ainda tem dúvida se você quer entregar a sua vida ou não para o Senhor, baseado em tudo que você escutou, tudo que Jesus Cristo fez, tudo que Deus fez, seu coração se sensibiliza por isso. Jesus está te esperando de braços abertos. E para você que já caminha com o Senhor, meu irmão, minha irmã, pode ser que tenha caído, tem esperança, meu irmão, minha irmã. Jesus Cristo está, nós caímos o tempo todo, Ele está juntamente com a gente agora, ao nosso lado, querendo nos levar de volta, mas nós temos que dizer sim. Ele nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos dizer sim. Nós possamos dizer sim para Ele, para que Ele possa nos levar de volta. Nós somos imperfeitos, meu irmão, minha irmã. Nós somos imperfeitos. Nós somos pequenos quando nós comparamos a nossa natureza com a natureza de Deus. Mas Jesus, Ele tem um lugar especial para nós. Nós somos importantes para Ele. Isso é impressionante. Nós somos importantes e fundamentais, meu irmão, minha irmã. Jesus Cristo, nem Deus, nem Espírito Santo precisariam de nós para nada. Eles conseguiriam dar conta de todas as coisas, porque eles criaram o céu e a terra, mas mesmo assim nós somos preciosos. E é por isso que Jesus está lá, buscando a sua ovelha perdida, meu irmão, minha irmã. Ele quer ter uma reconciliação comigo, com você nessa manhã. Se você se sente chamado para essa reconciliação, independente daquilo que você viveu, daquilo que você fez, daquilo que você está sentindo agora, foque somente nesse sentimento. Jesus te quer de volta. Ele quer que você alce voos ainda muito maiores. Ele te quer numa posição completamente diferente. Ele não quer você entristecido, amargurado, sufocado por esses espinhos que têm te pressionado. Ele te quer de volta, meu irmão, minha irmã. Ele te quer completamente reconciliado com Ele. Se você sente que Ele te chama
pelo nome nessa manhã, que nós possamos mergulhar, se você estiver preparado, para poder fazer aqui essa oração juntos de reconciliação. Vamos lá? Senhor Deus, eu queria te agradecer muito, Pai, pela sua presença aqui, por essas inspirações, por esse canal, Pai, pela minha vida, pela minha saúde, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que aqui estão, Senhor Jesus. Pai, eu não sei nem o que eu te digo agora, Senhor Deus. Só quero confirmar, Pai, que eu sou pecador, Senhor Jesus. Que eu falho, que eu erro, Senhor Jesus. Mas eu tenho tentado acertar, Pai. E nessa manhã, Pai, eu quero confirmar que eu quero acertar, Pai, decidindo por Ti, Senhor Jesus. Eu quero mudar completamente, Pai, o rumo da minha vida, uma vida orientada pela minha natureza caída, que os meus pais alimentaram com esse DNA do pecado, Senhor Jesus, na minha vida, Pai, mas eu dei brecha, Senhor Jesus. Mas eu não quero mais essa vida, Senhor Jesus, estou cansado, Pai. Eu não aguento mais. Eu escuto esse chamado Seu no meu coração e eu quero regressar, Senhor Jesus. Eu sei, Pai, que foi o Senhor, Pai, que nos reconciliou com Deus, Pai. Por muito tempo nós andamos, Pai, cegos nesse mundo, tateando, escutando os profetas que o Senhor enviou. Mas nós sabemos que o Senhor se entregou na cruz por nós e está tudo pago, Senhor Jesus. Nós sabemos que é através de Ti que nós voltamos e nos reconciliamos com o Senhor Deus. Então nós queremos voltar nessa manhã, Senhor Jesus. Voltar o nosso rosto, o nosso coração, as nossas atitudes, os nossos pensamentos a Ti. Para que nós possamos renunciar àquela natureza antiga, Senhor Jesus, e alimentar essa Sua natureza dentro do nosso coração, Senhor Jesus. Te agradecemos por aquilo que o Senhor fez, Pai. Nós não somos dignos, Pai, mas de alguma maneira o Senhor nos ama, fez tudo por amor por nós. Te agradeço por isso, Senhor Jesus. Muito obrigado. Meu irmão, minha irmã, queria agradecer também a sua presença. Tenho certeza que o Senhor falou ao seu coração. Se Ele utilizou esse vídeo para falar com você, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Dessa forma você também estará evangelizando. Essa mensagem alcançará os corações da mesma forma que alcançou o meu e o seu. Um fim de semana abençoado para você, que você tenha uma sexta-feira abençoada. Se Deus quiser, a gente se vê no novo vídeo na próxima semana. Grande abraço. Obrigado.